Sejam bem-vindos à nossa jornada de discipulado. Nós desejamos que cada pessoa durante essas semanas conheçam o seu significado, descubram o seu papel na grande história de Deus. Isso traz um verdadeiro sentido para a vida. Isso é extraordinário. E gostaríamos de compartilhar com vocês algumas orientações, compartilhar um pouco sobre como liderar um grupo, como conduzir estas pessoas durante esse tempo. E como a gente está falando para líderes aqui nesse momento, uma das coisas principais e primeiras que a gente pontuou é a seguinte: muitos de nós já fizemos isso que a gente quer falar para vocês não fazerem. O que é? Nós tratamos o discipulado muitas vezes como uma aula. Você está na sua escola e aí tem um professor, tem uns alunos e só uma transmissão de conteúdo. Não é essa a proposta. Não é isso que a gente vê nos evangelhos. Não é isso que a gente vê Jesus na caminhada com os seus discípulos. É uma vida do discipulador sendo vivida diante dos seus discípulos. E isso extrapola até mesmo os encontros presenciais semanais, né? Então essa abordagem é algo que precisa ficar muito claro na sua mente e no seu coração. Uma pergunta que nos ajuda a deixar isso bem claro é: o que é um discípulo? E a resposta simples é: um discípulo é um seguidor. Um aprendiz. E um aprendiz. O que significa que tem um outro relacionamento, um relacionamento muito importante na história. O mestre. E o mestre determina como vai ser o discipulado, não o aprendiz. Isso significa que muitas vezes ao longo da jornada nós seremos confortados pelo que o mestre nos ensina, o mestre Jesus, mas também seremos confrontados. Teremos que obedecer, teremos que aprender, mudar, sermos transformados. Isso é muito importante ter em mente quando a gente adentra uma jornada de discipulado. A proposta é que você invista a sua vida na vida de outras pessoas, ensinando a teologia através da vida, através dos exemplos, através de quem você é. Vida a vida, o ensino através do relacionamento, a teologia no dia a dia. Você sabe que outro dia teve uma pessoa, uma senhora de longa data já de igreja, ela chegou para mim e falou assim: "Ô Ricardo, você não acha que o termo discipulado está muito desgastado? Você não acha que a gente deveria trocar por aluno?" E aí, dentro disso que a gente está conversando, infelizmente, quando a gente olha para as escolas, para o relacionamento de professor com aluno, está muito desgastado. E quando a gente se depara com o discípulo e o discipulado à luz da Escritura, é algo muito profundo. Então, assim, não é minha intenção polemizar, mas eu acho que não dá para trocar o termo discipulado em si, porque ele é muito rico. Sim. Eu acho que parte mais de um resgate do que é o discipulado, e essa questão que o Diego levantou, falando que é um chamado para seguir o mestre e que as instruções vêm dele e que exige do discípulo obediência, né? Então, falando para vocês, líderes, essa questão de que o discipulado é muito dinâmico, de que ele é relacional, é algo que precisa ficar muito claro na mente e no coração de vocês. E lança uma responsabilidade muito grande sobre a vida de cada líder, porque você vai ensinar com a sua vida, com o seu exemplo. Você não vai apenas transmitir um conteúdo, você vai ensinar com quem você é, com aquilo que você é. Jamais você será uma pessoa perfeita, mas você deve ser um exemplo vivo de quem Jesus Cristo é. Porque é exatamente assim que o Senhor Jesus fez com seus discípulos. Ele não os colocou sentados numa sala de aula e transferiu conteúdo, mas transferiu vida. A vida deles na vida dos discípulos, e sempre foi assim. Até hoje, discipulado é assim. A vida de Jesus vindo na nossa vida. Como o apóstolo Pedro fala, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Recebemos esse poder em nós para aí sim sermos capazes de sermos transformados nessa jornada. Existe um papel aí do material, claro, que a gente vai falar um pouquinho agora, mas que não é somente a transferência de conteúdo. Ele vem se aliar, vem ser um aliado a esse relacionamento intencional, a esse relacionamento de vida na vida. E o nosso material tem algumas características aí peculiares, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque
a gente começa falando do relacionamento. Aí o pessoal que está vendo a gente fala assim, ué, eles estão propondo material, mas eles estão falando só de relacionamento. Então, o material é secundário? Eu não digo que o material é secundário, mas é uma parceria entre você, o seu testemunho cristão, Cristo sendo visto através de você, e o material. E aí, entrando mais na questão do material, esse material, obviamente, ele é um material que é fundamentado na Escritura Sagrada. E não é à toa que nós nos propusemos a contar a grande história de redenção, porque a Bíblia se propõe a contar a verdadeira história de redenção, né? Então, assim, líder, a gente precisa ser sincero com você, porque essa sinceridade precisa passar por nós também. Nós estamos e precisamos estar engajados nisso que a gente vai falar. Se o material é fundamentado na Escritura, nós, líderes, nós precisamos amar a Escritura. A gente precisa ter uma dieta rica de Bíblia. E eu até me recordo que a gente estava cantando outro dia na igreja com as crianças aquela música antiga de leia a Bíblia e faça oração, né? E aí a gente percebeu que muitos adultos não estavam cantando, porque assim, poxa, isso aí é música de criança. E aí o ministro de música parou um pouco e falou assim, gente, tudo bem que é uma música infantil, mas a gente precisa disso. Você que é adulto e está sentado, você precisa disso. Então, assim, esse amor pela Escritura precisa ser visto em você. Pensando no material, você precisa dominar o material. Sim. Você precisa ter lido e relido, e quando dos encontros, o cara não é perfeito, eu não sou perfeito, sim, a gente não é perfeito, mas assim, eles precisam encontrar em você alguém que está preparado para responder aquilo que está ali no material. Você não é obrigado a ter todas as respostas, mas você tem que estar sabendo aquilo que você se propôs a compartilhar com os discípulos, né? Num dos grupos que nós estamos realizando, usando esse material, uma pessoa fez uma pergunta muito interessante sobre o conteúdo do material. Ela disse assim, onde é que estão os grandes temas da nossa fé? Eles estão presentes aí? E a resposta é muito interessante, porque eles estão presentes sim, dentro de toda a narrativa, dentro dessa grande história, estão presentes as grandes bases da nossa fé. Isso é importante. A teologia, vamos dizer assim, dentro do arcabouço da história. Como as Escrituras nos apresentam a teologia. Né? As Escrituras não nos apresentam a teologia em forma enciclopédica, mas em forma de uma história. E é assim que nós vamos encontrar ao longo da história os grandes temas, os temas centrais da fé cristã. A proposta do discipulado é a seguinte, que cada pessoa que participa dessa jornada, ela recebe o material com 6 devocionais, do dia 1 ao dia 6. E ela deve ler essas devocionais, estudar essas devocionais. E a intenção é que elas criem, desenvolvam o hábito de pararem no seu dia para terem um encontro com Deus. E nós estávamos conversando aqui com um dos líderes desse grupo, aliás, alguns grupos que têm se reunido com esse material que a gente propôs, e ele falou assim, é muito importante que as pessoas leiam os devocionais, porque as devocionais preparam, estão concatenadas com a lição principal. Do dia 7. Do dia 7, porque há 6 dias em que existem essas devocionais que vão deixar você preparado para a lição principal, né? E eu acredito que essa dinâmica de ler em casa, criar novos hábitos, que talvez muitas pessoas não tenham esse hábito de sentar, meditar nas Escrituras ainda, é uma oportunidade de desenvolver esse hábito. E chegar num 7º dia, ter um encontro com o grupo, ou 1 a 1, e estudar mais profundamente, ela traz uma combinação que eu acredito que é muito peculiar e boa desse material, que é unir conhecimento com caráter. Sim. Nós às vezes encontramos materiais que focam ou um ou outro. E nós, através dessa dinâmica de envolver a devoção diária, juntamente com o conteúdo do encontro, acredito que Deus nos abençoou, nós oramos e todos os escritores também que se
dedicaram a escrever as lições buscaram sempre aliar esses dois grandes princípios. O conhecimento que renova a mente, que informa e transforma a mente, e o trabalhar no caráter, que mexe com o nosso coração, que traz novas afeições, que traz novos direcionamentos para um coração transformado. Você falou uma palavra interessante que me ocorreu aqui, trazer uma explicação e ao mesmo tempo uma motivação para os líderes. Líderes, é o seguinte, muito provavelmente você vai lidar com pessoas que não têm hábito de leitura. E muitos especialistas, eu particularmente, não gosto de fixar um número, mas muitos especialistas, quando eu pesquisei sobre isso, sobre adquirir novos hábitos, eles falam que para que um hábito se estabeleça, você precisa repeti-lo durante 21 dias. E muitos fizeram campanhas e coisas de 21 dias. Então, assim, particularmente eu não gosto de um número fixo, mas eu acredito que é comprovado que por volta desses 21 dias, um mês, uma pessoa repetindo algo, de preferência um hábito bom, que é o hábito de parar, respirar e ter um tempo devocional, essas pessoas vão adquirir esse hábito. Mas aí, líder, o seu papel vai ser muitas vezes mandar aquela mensagem, ligar, encontrar e falar assim, e aí? Você está lendo as devocionais? Você está lendo a lição? Porque isso é muito importante, Sim. né? E uma coisa muito interessante é que o líder deve buscar esse relacionamento com as pessoas para ouvir o coração delas. E muitas vezes no grupo surgem as perguntas a respeito da espiritualidade, das dificuldades que as pessoas enfrentam. E essas perguntas surgiram a partir dos momentos devocionais. Outra coisa interessante que os líderes podem fazer é buscar intencionalmente, além do encontro do grupo, buscar encontrar com pelo menos uma das pessoas do grupo durante a semana, por uma conversa, por um café, num local informal, e é uma conversa informal, para ouvir o coração, para orar por ela, para saber como ela está, como está a vida. E isso tem a ver com pastoreio, tem a ver com a ajuda que nós damos para as pessoas na jornada de fé. Esse ponto da oração que você levantou é muito importante, porque nos lembra que essa jornada não é uma jornada em que nós temos o controle, nós sabemos o que vai acontecer, estipulamos o resultado final, nada disso. É uma jornada sobrenatural. Quem está em ação, em primeiro lugar, é o próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus, agindo através das Escrituras, transformando vidas, tornando-as mais parecidas com Cristo e produzindo resultados maravilhosos. Então a oração, tanto nesse contato, tanto no estudo do grupo, é um elemento fundamental nessa jornada. Eu não sei se você, líder, que vai pegar esse material e liderar outras pessoas nessa jornada com Jesus, se você já teve uma experiência com outros grupos, mas eu tenho certeza que é consenso aqui que muitas vezes, e muito provavelmente isso vai acontecer com você, o quê? Você vai ter um momento, esse encontro vai ser quando as pessoas saíram da faculdade, saíram do trabalho, ou mesmo vieram da sua casa, e elas vão trazer as experiências delas, né? E muitas vezes nessas experiências, eu não sei se eu poderia colocar infelizmente, mas a vida é assim. Elas vão trazer demandas em que você não vai poder sacrificar o relacionamento, ouvir aquela pessoa para falar assim, não, eu preciso terminar o conteúdo. Pode ser que você estudou, toda a equipe estudou, mas tem uma pessoa que está sofrendo, ou está com algum tipo de crise. Você vai parar e você vai ouvir aquela pessoa. E isso é muito interessante também, por quê? Porque você vai trazer o grupo para focar naquela pessoa. Então, o grupo vai ser estimulado, óbvio, pela ação do Espírito Santo, a ter compaixão daquela pessoa, ouvi-la, orar por ela. Isso também, se for num grupo, vai fortalecer o grupo. Né? Fortalece muito o grupo essa questão também. Né? E uma coisa que nos chama a atenção também é o compromisso com a jornada. Isso é importante. É uma palavra... Nós brasileiros temos, às vezes, a tendência de eu vou quando der, eu vou quando eu sentir vontade.
mas nós queremos que nessas 12 semanas, a começar em você, líder, mostrando o seu exemplo, o seu comprometimento com o grupo, com a jornada, todo o grupo também possa assumir esse compromisso de caminhar junto durante esses dias. E se durante a caminhada pessoas desistirem, faltarem 1, 2, 3 semanas, o melhor a fazer é deixar para que elas recomecem numa outra oportunidade, do que recolocá-las no grupo, inseri-las no grupo, e elas vão estar por fora do que está acontecendo. Porque isso traz credibilidade também à proposta, né? Sim. Porque assim, a gente pensa em especial se algumas pessoas faltaram e muitas vezes nem justificaram. É um problema sério. E aí, se você, usando aquela expressão, só colocar panos quentes, acho que não vai ter uma credibilidade no grupo. E, quando o Diego tocou na palavra, e eu interpelei aqui, compromisso é uma palavra muito desgastada. Hoje, as pessoas querem ter experiências, mas elas fogem muito de estabilidade, de um compromisso, de fidelidade. Mas isso, líder, é algo que você vai ter que estimular o seu grupo e, por que não usar uma palavra forte, cobrá-los no compromisso de cada um deles, né? Com certeza. Então, para nós finalizarmos a nossa conversa aqui hoje, eu gostaria de lembrá-lo que você deve aplicar esse material dentro do seu contexto. Ele não é um box fechado, é para você usar de acordo com a realidade em que você vive, com a realidade das pessoas, se aproximando delas. A proposta desse discipulado é falar o coração do brasileiro no nosso contexto, das cidades, nas crises que nós enfrentamos, e esteja livre para aplicar o material da melhor forma que se adapte na sua realidade. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus use de uma maneira profunda, eficaz, que só Ele consegue fazer, que você, líder, tenha sensibilidade, que você ganhe tempo em oração, para que você tenha também discernimento daquilo que vai estar acontecendo, como a gente disse aqui, e que Jesus esteja presente em cada um dos encontros e que isso gere transformação na sua vida e na vida daquelas pessoas que você vai discipular. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, que você, líder, seja primeiramente abençoado, transformado por essa jornada, para que a partir de você, aí então, outras pessoas sejam impactadas. Mas isso traz para nós um princípio muito importante nessa jornada. Primeiro eu tenho que passar por mim, primeiro eu tenho que colocar na minha própria vida todos esses princípios, eu tenho que ser confortado com a graça, eu tenho que ser confrontado com a verdade, para a partir de então eu poder ser um instrumento na mão de Deus, nessa ação redentora que Ele está fazendo no mundo. Deus te abençoe. Ser e fazer discípulos, essa é a essência da missão. Seja bem-vindo à jornada.